O povo brasileiro é formado por portugueses, indígenas e negros. E uma coisa que esses povos têm em comum é a oralidade, é gostar de contar casos, gostar de contar histórias. O problema é que cada vez que uma história é recontada, pequenos desvios são acrescentados. É como diz o ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu sou o professor Irineu Cruzeiro, da Rede Pública da Serra, sou membro novo da CLAPT-CTC e sou presidente da Associação Cultural Guardiões do Queimado. Essa questão da oralidade, ela foi uma semente que encontrou um solo muito fértil no Brasil. O conto do vigário, especificamente, ele vem de uma história ocorrida em Ouro Preto, Minas Gerais. A coroa portuguesa mandou uma imagem de Nossa Senhora, mas não determinou para qual igreja deveria ir. Então, houve um conflito entre dois vigários, da paróquia de Pilar e da paróquia da Conceição. Uma certa feita numa praça, os padres estavam discutindo com quem ficaria a imagem, e um dos padres fez uma sugestão: vamos fazer o seguinte, vamos colocar a imagem naquele burro ali. E a direção que o burro seguir vai ser a paróquia que fica com a imagem. Esse foi um conto do vigário, porque o burro pertencia a esse determinado vigário. E ele ficou, de uma forma desonesta, com a posse da imagem. No dicionário diz o seguinte: a palavra vigarista é um substantivo masculino e feminino, dois gêneros, Aquele que pratica o delito do conto do vigário. Aquele que, através de um ato de má-fé, tenta ou consegue lesar ou ludibriar alguém, com o intuito de obter para si uma vantagem. Um embusteiro, um trapaceiro. O tema da minha palestra é o conto do vigário do queimado, uma reflexão sobre os fatos e a fantasia folclórica. Uma consideração que a gente deve ter, na verdade é um assunto complexo, devemos considerar vários pontos. O que o povo diz, o que diz a oralidade? A oralidade diz que o padre Frei José Maria Gregório de Beni, recém-chegado da Itália, queria concluir a sua igreja e pediu a ajuda dos negros escravizados em troca da alforria deles. Acontece que no final da história, o padre não cumpriu a promessa e daí veio a revolta do queimado. Alguns pontos eu gostaria de destacar. Afonso Cláudio, logo no início do seu livro, A Insurreição do Queimado, logo no primeiro capítulo, das primeiras frases, ele diz que não é possível determinar com certeza o grau de envolvimento do Frei na história. A certeza que nós temos é que os protagonistas do movimento foram os negros na luta pela liberdade. Somado a isso, nós temos os discursos do padre Beni, que condenavam a escravidão. Temos também um relato da historiadora Maria Estela Novaes, de que em 1822 já havia ocorrido um episódio de revolta na região da Serra e do Queimado. Houveram erros de estratégias por parte dos escravos, mas a sede por liberdade foi o elemento mais forte da história, e o protagonismo dos negros foi o principal. Foi um heroísmo que nos ensina até os dias de hoje a apresentar resistência a qualquer forma de opressão. Muito obrigado.